Irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Gente, eu vim de Camaragibe. Vocês não sabem a distância que é Camaragibe para Arapiraca. São quase 8 horas de ônibus. E a Fátima me disse que o boa noite, o pessoal de Arapiraca e da vizinhança que está aqui, era um boa noite especial. Eu acreditei nisso firmemente. Então faz de conta que eu não ouvi esse primeiro boa noite, tá certo? Faz de conta que não vale. Irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Boa noite. Fátima tinha razão. É uma alegria enorme poder estar nesse evento. Um evento que é feito ao ar livre, né, pela 6ª vez consecutiva. E isso é um motivo de muita alegria, porque relembra os primeiros dias, quando Cristo esteve aqui entre nós, há mais de 2000 anos. Porque o Cristo não usou a tribuna, os lugares fechados. Ele ia onde o povo estava. Ele ia ao encontro das necessidades humanas. E, portanto, ele estava no meio da multidão, no meio do povo, trazendo a sua mensagem, a boa nova. Então, quando a gente retira das 4 paredes da casa espírita a possibilidade de dizer sobre o que é a filosofia espírita e o Evangelho de Jesus, isso é uma tarefa muita grandeza. Muito bem, o que nós vamos conversar na noite de hoje, dando continuidade ao ciclo de palestras que vocês estão tendo, é exatamente sobre o aniversário de um livro que está completando 150 anos, o livro A Gênese, o último dos livros escrito pelo sistematizador do pensamento espírita, o Allan Kardec, fez agora em janeiro, e é um livro que trata de temas a respeito de como é que o espírito ou as questões espirituais influenciam nas questões da matéria. Ele é dividido em 3 partes e na última parte ele traz, no último capítulo, o tema que a gente vai conversar na noite de hoje. Fala sobre o final dos tempos e, mais especificamente, sobre a geração nova que vai tocar esse planeta daqui por diante. Vejam só, essa informação foi dada há 150 anos. E ela está absolutamente atual. Mais ainda, ela fala do nosso futuro. A filosofia espírita nos traz essa possibilidade de nós entendermos o que aconteceu no passado, entendermos o que está acontecendo hoje, mas também olhar o nosso futuro com mais segurança, com mais tranquilidade. E o que é que traz essa última parte que eu aconselho quem tiver o livro A Gênese depois ler com muito carinho, ler devagar, para aprender e, sobretudo, porque vai vivenciar na pele tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer. Porque estaremos todos vivos, não é verdade? Se não no corpo físico, fora dele. E esses dias que se avizinham serão, segundo consta, dias difíceis. Dias difíceis porque nós, enquanto civilização planetária, não soubemos ainda fazer aquilo que se espera de nós. Nesses 6, 7, 8 mil anos em que se tem mais notícias sobre a história da humanidade, nós não conseguimos transformar esse planeta em um lugar bom de se viver para todos os seus habitantes. Agora mesmo, vocês têm acompanhado e ontem fomos surpreendidos, nós temos a notícia de que algumas nações, algumas potências invadiram a Síria, jogaram lá armamentos, e estamos em alerta, porque se houver uma reação negativa da Rússia, ela pode, quem sabe, torcemos contrariamente a isso, a ter um conflito mundial que é ruim para todos nós.
Foi por um motivo pequeno como esse que começou a Primeira Grande Guerra Mundial. Por um motivo teoricamente insignificante, começou a Segunda Guerra Mundial, e ambas ceifaram a vida física de milhões e milhões de irmãos nossos. Onde a Terra viveu tempos difíceis. A diferença de hoje para aqueles outros tempos é porque essas duas nações ainda continuam sendo potências militares muito fortes. E a cabecinha dos seus dirigentes, a gente tem que orar muito, porque qualquer deslize pode promover consequências gravíssimas. O que eles têm em mãos hoje, já há algum tempo, algumas décadas, é suficiente para destruir o nosso planeta várias e várias vezes. Então, aparentemente, algo que não tenha nada a ver com a gente acontecendo lá na Síria, um país que a gente nem sabe onde fica, pode ter consequências diretas na nossa vida. Nós ainda não conseguimos, portanto, viver em paz. Paralelamente a isso, as pessoas que moram nesse país e em outros, elas estão saindo dos seus lugares de origem, tentando encontrar um lugar ao sol. E quem acompanha sabe que estão sendo afugentados de onde querem ficar. Tratados como sub-humanos, rejeitados. São milhares e milhares de pessoas. Paralelamente a isso, nós vemos alguns fatores crescendo no nosso planeta que nos chamam a atenção. Quantas e quantas famílias, talvez aqui em Arapiraca e em outros lugares, mas recentemente acontece isso, tem visto seu tecido afetivo desorganizado por causa das drogas. Nós vemos um estado maravilhoso como é o Rio de Janeiro, vivendo praticamente uma guerra civil, porque na raiz de tudo isso está o consumo desenfreado de drogas, que mexe com bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro, desintegrando a família, desintegrando o equilíbrio das pessoas. Esse mesmo planeta, ele é dividido hoje na parte de cima, que tem algum tipo de dignidade de viver, as nações mais desenvolvidas, e me parece que toda a parte de baixo do planeta, quase 2/3 da humanidade, vive em condições precárias. No Brasil, nosso país, um país que se diz cristão e é cristão desde o seu nascedouro como colonização portuguesa, nós somos um dos países mais representativos da figura do Cristo. Nos dizemos cristãos, temos a maior população católica proporcionalmente, uma das maiores do planeta, um pujante movimento evangélico protestante, e somos o país com a maior proporção de espíritas do planeta. Portanto, uma nação cristã na sua base. E paradoxalmente, essa semana, quem acompanhou os noticiários percebeu, nós temos 10% da população que possui cerca de 50% das riquezas desse país. Um país, portanto, desigual. E será que a gente pode conciliar a mensagem de Jesus, que é a mensagem de amor, que é a mensagem de fraternidade, que é a mensagem de justiça, com essa diferença abismal entre alguns que têm a riqueza e a maioria que nada tem ou pouco tem? Como conciliar essa nossa crença cristã com um país profundamente injusto? Nós temos visto ataques terroristas em diversas partes do planeta. Nós temos visto uma economia que desenvolve-se mais para um lado e menos para outro, quando não se desorganiza completamente, influenciando todo o planeta nessa economia global que foi construída. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo num planeta onde a gente maltrata o nosso meio ambiente? O que é que está acontecendo no nosso planeta que a gente não consegue fazer as pessoas felizes?
Haja vista que o que mais cresce são pessoas com depressão, com estresse e com ansiedade. E quando não, com muita angústia. O que é que está acontecendo com esse planeta que ainda não encontrou a felicidade da maioria dos seus habitantes? Os espíritos respondem a isso, dizendo que passamos neste momento por uma fase chamada de transição planetária. Todos os planetas no universo, de maneira didática apenas, eles são feitos por fases, por etapas de progresso, etapas de desenvolvimento. E o nosso planeta, ele está concluindo uma etapa, iniciando outra. Estamos saindo daquilo que nós conhecemos, espíritas, como uma fase de expiação e provas, iniciando uma fase de regeneração. Há notícias de que no ano de 1960 para cá, 95% dos espíritos atrasados estavam reencarnados na Terra. Eu não vou perguntar a idade de ninguém, fiquem então. Outras notícias mediúnicas dão conta que a partir dos anos 2000, nenhum espírito que não mais acompanharia o desenvolvimento do nosso planeta ficaria já na Terra. Não teria mais nenhuma oportunidade reencarnatória. Nós vivemos um período em que finda-se um ciclo e se inicia outro. Só que, diz o livro A Gênese, em Allan Kardec e os Espíritos, é que a gente não acaba um ciclo para começar outro. Nós estamos vivendo simultaneamente o declínio de um ciclo, expiações e provas, e já iniciamos um ciclo de regeneração. E vivemos um paradoxo muito grande. Por quê? Porque nunca se fez tanto bem na Terra quanto se faz hoje. Nunca se reuniu tanta gente para querer um planeta melhor. Vejam só, gente, nós estamos aqui 8h30 da noite, numa praça pública, espírita, certamente irmãos de outras denominações, com o intuito de nos elevar, de nos progredir, de somarmos positivamente na nossa bagagem espiritual. As oportunidades que temos nas nossas casas doutrinárias e nas igrejas e templos de se fazer o bem às pessoas que nos procuram, quando não, nós mesmos vamos até elas para ajudar a diminuir as angústias das pessoas. Há movimentos no planeta inteiro querendo um planeta melhor. Nunca se fez tanto bem na Terra quanto está sendo feito agora. No entanto, também nunca se teve tanta preocupação com os problemas íntimos da humanidade, os problemas coletivos, como estamos tendo hoje. E o que os Espíritos dizem é que essa situação de dificuldade, de violência, de desconstrução interior, vai piorar cada vez mais. Mas como, Carlos? Nós vamos viver as duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Exatamente por causa disso, como falou Allan Kardec, as duas etapas, elas se entrecruzam ao mesmo tempo. E quando se declina a expiação e provas, começa a regeneração. E é o embate dessas ideias, é o embate dessas mentalidades que vai fazer com que se crie uma humanidade nova. Vivemos, portanto, uma época de crise. Crise, acima de tudo, de valores. São valores que estão se deixando de existir e outros que começam a aparecer. E nós trouxemos essa informação pelos Espíritos de Skol há mais de 150 anos, dizendo que esse grande embate se daria entre as ideias materialistas
com as ideias espiritualistas. E nós, todos, somos convidados a essa espiritualização. Porque nada mais é este projeto de melhoria planetária do que fazermos com que nós nos espiritualizemos. Que gradativamente a gente dê importância menor às coisas materiais. Foi Jesus que disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sim ou não? O que é o tesouro, gente? O tesouro é aquilo que a gente dá valor, que a gente dá importância, aquilo que a gente quer de verdade, que tem desejo, que tem paixão, que se mobiliza, que tem motivação. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, aquilo que você vai correr atrás. Portanto, se o seu tesouro estiver focado nas coisas materiais, a sua vida, as suas preocupações vão estar voltadas para quê? Para tudo que a matéria lhe proporcione de prazer, de satisfação, de alegria. Que nós sabemos que são prazeres efêmeros, que são valores que se diluem. Quem dá ênfase às coisas materiais se preocupa, por exemplo, mais com as aparências do que com a essência. Em se mostrar melhor, embora ainda não seja. Em se mostrar com mais posse, embora não tenha. Em se parecer mais bonito, embora esteja as coisas não muito bem equilibradas. Os valores materiais, portanto, são valores frágeis. Quem dá valor a isso, empresta, portanto, o seu coração, o seu entusiasmo, o seu desejo, aquilo que não vai para lugar algum. Contrariamente, vem a filosofia espírita e uma série de outras doutrinas espiritualistas para dizer: olha, devemos dar valor às coisas que são permanentes, devemos dar valor às coisas que ficam de fato, que não se perdem com o tempo, as coisas imorredoras, infinitas, os valores, portanto, do Espírito. E este é o embate. Este é o embate que a gente está vivenciando hoje, cada vez maior. Esse choque de mentalidades. Uma mentalidade para valorizar a matéria e uma mentalidade para valorizar o Espírito. E é esse o embate. Essa sociedade planetária que criamos, de 7 bilhões e poucos milhões, deu importância às coisas materiais ou às coisas espirituais? Materiais ou espirituais? E é por isso que estamos com essa desigualdade. Porque os valores espirituais, eles nos chamam a atenção para solidariedade, compreensão da necessidade do outro, compaixão, doação, integração, união. Enquanto os valores materiais nos dá ênfase a quê? Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, prepotência, arrogância. Os Espíritos falam que os dois principais males que nós temos que destruir da sociedade, está lá o tempo inteiro nas obras espíritas, é o egoísmo e o orgulho. Ainda bem que vocês são espíritos evoluídos. Fátima me contou, e eu estou vendo aqui pela mediunidade, eu tenho a capacidade de enxergar a aura das pessoas, e nesse instante a aura de vocês está brilhante, é uma luz só, parece um raio de luz coletivo. Então vocês, como seres mais elevados, não sabem muito bem o que é egoísmo e orgulho, mas gente, tem gente lá fora que são assim.
Não riam não, tem gente lá fora que é egoísta e orgulho. Eu sei que isso já não habita mais no coração de vocês, mas tem gente aí que é egoísta e orgulhoso. A propósito, vou abrir um rápido parêntese, para contar uma história como eu descobri que era egoísta. Eu sou filho de uma mulher muito bonita chamada Elizabeth. Então dá para notar por que eu sou essa belezura toda. É porque ela me chama de bonito, gente. Né? Desde que eu era bem menorzinho. E olha que nem eu me achava. Mas mãe é mãe. E aí um certo dia eu descobri que era egoísta pelos lábios da minha querida mãe Elizabeth, Dona Betinha. Hoje é Betinha ou outra minha bênção. Dona Betinha, ela faz uma... Eu acho que aqui é a mesma coisa, se diz. Na época do São João a gente tem a pamonha, mas tem uma coisa, a meu ver, mais gostosa, que é a canjica. Dona Betinha faz uma canjica espetacular. Sabendo disso, entre 24 e 25, quando não entre 23 e 24 de junho, eu saía de casa, porque já conhecia, e ia para a casa de Dona Betinha, por volta de 5 horas da tarde, para ajudá-la a fazer a canjica. E aí eu pegava e ia ajudá-la a mexer a panela de canjica de Dona Betinha. Ela já tinha preparado, já sabia ali o que deveria fazer, já encontrava pronto. E aí eu concluía ajudando ela a fazer a canjica maravilhosa. Só que para um bom comedor de canjica, e eu acho que aqui de Arapiraca vocês sabem muito bem disso, o bom da canjica não está na parte que a gente coloca no prato. O bom da canjica está na panela. Eu estou aqui tranquilo porque não estou sozinho. E aí, quando acabou, colocamos nas tigelas dos pratos, na mesma cozinha eu me sento, coloco a panela entre as pernas, pego uma colher que maravilha. Só que tem um momento que a colher não vai mais em todas as partes da panela. E aí a gente faz um expediente que eu quero ver aqui, quem é bom comedor de canjica vai dizer. A gente faz o quê? Passa o dedo. O dedo! Eu não estou sozinho nessa minha paixão por canjica. Gente, é uma parte muito gostosa, né? A gente passa o dedo. Eu sei que acabou, não precisava nem mais lavar a panela. A bichinha já estava toda limpinha. Brilhando. Que coisa maravilhosa. Eu lembro como se fosse hoje. E aí ao sair, coloquei a panela lá, olhei para minha mãe, mãe, muito obrigado. Ela olhou para mim e disse, Carlos, meu filho, você é muito egoísta. Gente, isso vindo de qualquer pessoa já dói. Mas quando vem da mãe da gente, parece que é uma punhalada no coração. É ou não é, filho? Porque mãe é mãe, não é verdade? Eu quase caí, porque minha mãe, aquela lindeza, vocês podem notar por aqui, ela disse que eu era egoísta. E eu já tinha 30 e poucos anos. Minha mãe, por que é que eu sou egoísta? Quase chorando. Eu também queria comer canjica na panela. Nesse momento eu descobri com todas as letras o conceito de egoísmo. Não falei mais nada, ela tinha absoluta razão, fui-me embora. Porque o egoísta, gente, é aquele que primeiro pensa só para depois pensar em si.
só na terceira vez é que ele pensa em si. Porque senão não é egoísta, não é não? O egoísta não tem lugar para outra pessoa no seu universo. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E é assim que eu aprendi que eu era egoísta, gente. Só que muita gente é egoísta, como eu era, e não sabe. Faz as coisas no modelo ou no modo automático, e aí diminui a possibilidade de dividir com os outros. A humanidade hoje, ela é mais egoísta do que altruísta. Ela mais retém do que ela distribui. Outra característica desse planeta desorganizado moralmente falando, conforme os espíritos colocaram, é o orgulho. Se um é a supremacia do eu, o egoísmo, o orgulho é a superioridade do eu. Você se acha o melhor e o maior. Você tem sempre razão. Você sabe de tudo. Você está sempre certo. E o problema maior do orgulhoso é porque todo mundo percebe que ele é orgulhoso, menos ele mesmo. Eu também descobri que era orgulhoso por volta de 37, 38 anos de idade. Não menos doloroso do que descobrir que era egoísta. Esse é um grande problema, gente. Porque eu já era espírita de nascença. Acho que quando eu vim, eu já tinha estudado lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que a primeira vez que eu comecei a ler, eu disse, eu já conheço isso. Eu já li, já é familiar. Com 6, 7 anos eu estava fazendo prece, sempre foi falado aqui, lá em Olinda. Então já vim, né, num berço espírita, mãe médium, avô, presidente de casa espírita, já veio, né, interessado. E aí, 37, 38 anos, eu conheci um livro. Sugiro aqui quem quiser. Esse livro mudou a minha vida. Eu antes e depois desse livro, a minha vida nesta encarnação. Porque você não saber que é orgulhoso e passar 37 anos e dentro da doutrina espírita, falando, sempre falei, aos 30 anos apareceu a mediunidade, e só aos 37 eu descobri que era orgulhoso. Um livro chamado Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, de um espírito chamado Hermance Dufour, que quando encarnada, ajudou o Allan Kardec na formatação da Revista Espírita e da última parte de um livro dos Espíritos. Mademoiselle Hermance de la Jonchère Dufour. Lendo esse livro, no terceiro capítulo, ela define o que é o orgulho, dizendo que o orgulho é uma coisa boa, do ponto de vista da valorização que cada um de nós devemos ter conosco mesmo. O problema não é o orgulho em si, mas o excesso de orgulho, que eu chamo de orgulhite. Se a gente não tiver o orgulho próprio, a gente vai se dar mal, porque aí nós vamos nos subvalorizar, vamos ter baixa autoestima e, consequentemente, a gente vai ter problema. Não é nem se achar menos, nem se achar demais, é ter um ponto de equilíbrio. Tanto é que no final desse livro, eu tenho uma definição do espírito chamado Maria Modesto Cravo, que diz assim: humildade é ter a consciência do que se é. Humildade é ter a consciência do que você é, com as suas qualidades já conquistadas e com as suas imperfeições que ainda você as possui. Ter um equilíbrio sobre isso é natural. E aí, quando eu estava lendo esse livro, no terceiro capítulo, a irmã se começa a mostrar as faces do orgulho. Meus amigos, minhas amigas de Arapiraca, eu parei a cada face do orgulho que ela me demonstrava, punha-me a chorar. Porque naquela época
época as fichas iam caindo. Hoje não tem mais fichas, hoje são os créditos que caem. Mas na época eu ia me dando conta que eu era aquilo, e que eu não enxergava. E percebia que em várias situações da minha vida eu manifestava aquilo, todo mundo via, menos eu. E aí ela fala sobre as faces do orgulho, a prepotência, a arrogância, o personalismo, a vaidade. E eu lia 4, 5 páginas em 2 semanas porque eu não aguentava em mim. Era uma tijolada moral que eu recebia. Mas eu dou graças a Deus ter lido esse livro, porque me descobriram que eu era e não sabia. De lá para cá tenho tentado controlar com este animal que quer se manifestar. Eu seguro e disse, espera aí, eu já sei o teu nome. E aí não deixo. Às vezes vai porque ainda está nas entranhas da alma. E o Allan Kardec, reforçando a palavra dos Espíritos, coloca essas 2 grandes imperfeições como as chacras da humanidade: egoísmo e orgulho. E é exatamente isso que caracterizaria a humanidade nos tempos atuais. Essa deficiência moral tem que acabar. E aí Jesus coloca muito claramente, há 2000 anos, que iria se suceder fatos na humanidade para que saíssemos dessa fase de atraso, e que esta fase de atraso ia ser uma fase dolorosa, uma fase de sofrimento, e deu analogia a essa fase global que estamos e vamos cada vez mais enfrentar. Ele chama de a semelhança das dores do Pai. Eu não me lembro de ter tido alguma encarnação como mulher, portanto eu não sei o que são dores do parto. Alguém aqui, mulher naturalmente, já teve dores de parto? Por favor, levante a mão. Não, eu levantei só para pedir, viu, gente? Dizem que essa dor de parto é uma dor cruciante que não tem outra igual. É verdade isso? É verdade. É verdade. Gente, cá entre nós, os homens se colocam com muita fortaleza. Mas se um dia a gente fosse passar por essa experiência, a gente morria. No fundo, cá entre nós, homem não foi um bicho criado para sentir dor. Mulher é diferente. A gente, qualquer besteira, a gente faz. Lá em Recife, a gente chama de pantinha. Aqui vocês sabem o que é pantinha também? Aqui também tem pantinha, arapiraca. A gente faz um pantinho, não é? Quase desencarna um problema no pedacinho do dedo fininho. É ou não é? Nós não fomos programados para sofrer. É por isso que eu acho que a gente ainda vai evoluir muito, nós homens, para um dia sermos mulheres. Né? Mas o que é que acontece? Jesus assemelhou a essa fase crítica de crise que está passando a humanidade, que ainda vai passar muito mais, assemelha a dores do parto. Então os dias que chegarão serão difíceis. As coisas vão se complicar, porque as ideias velhas vão embora para dar lugar às ideias novas. As ideias materialistas vão ser sucumbidas para dar lugar às ideias espiritualistas. E ele é muito lúcido, como sempre, para dizer que não será o Espiritismo que vai protagonizar isso tudo. Nós vamos ser um dos colaboradores para a espiritualização da humanidade. Porque o objetivo do Espiritismo não é espiritizar pessoas, é contribuir para a espiritualização da humanidade. É bem diferente. O que nós precisamos é pensar e agir como seres imortais que somos. Essa é a proposta do Espiritismo, que é uma proposta universalista.
Você não precisa ser espírita para fazer isso. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode torcer pelo CSA, pelo CRB. Qual é o time de Arapiraca? Asa de Arapiraca, glorioso Asa. E você vai ter que se espiritualizar do mesmo jeito. É essa a chave para quem quer ficar nesses tempos novos. Mudar os seus valores íntimos. Passadas essas dores do parto, vamos ter um novo tempo para a humanidade. Mas até lá, nós vamos passar por poucas e boas. Em O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos e eles respondem: é necessário muitas vezes que a gente chegue a uma condição absurda para dizer basta e a partir daí a gente tomar decisões novas. O que nós estamos passando como conjunto da humanidade é exatamente por essa fase crítica, onde muitos de nós já estamos dizendo basta, não podemos continuar tendo um planeta dessa maneira. E é essa transformação, essa mudança de mentalidade que todos nós estamos sendo convidados a dar a nossa cota de contribuição. Para esse planeta renovado que se constrói a cada dia, cada um de nós se candidata pela nossa mudança íntima. Não será escolhido ao dedo, você vai, você não vai, você vai, você vai, você não vai. Não será assim. Você é espírita, então tem um lugar melhor. Não. Permanecer nesse planeta, na morada nova que está sendo construída, é se você estiver em consonância com as novas ideias que esse planeta precisa. Então é um estado vibratório, é um estado de espírito. É você quem vai se credenciar ou não para se manter nessa terra renovada, a Nova Jerusalém, como alguns chamam. É a sua transformação íntima em querer ser uma pessoa melhor. Não é que você já vai ser uma pessoa melhor, não. O processo de regeneração vai demorar ainda séculos e séculos para ele se consolidar e a gente ir para um outro patamar. O que se vai e se pede para ficar nesse planeta, nessa nova fase, é que a gente tenha uma disposição concreta de se modificar. Nesse sentido, Allan Kardec, brilhantemente mais uma vez, disse que o verdadeiro espírita é aquele que acredita nos postulados espíritas. Não foi isso que ele disse? Não. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça continuamente em controlar as suas tendências negativas e promover a sua transformação moral. Porque você pode acreditar em reencarnação e continuar invejoso. Sim ou não? Você pode acreditar em mediunidade e continuar prepotente. Sim ou não? Você pode acreditar na dimensão espiritual e continuar fofoqueiro. Sim ou não? Ainda bem que vocês não são fofoqueiros, né? Não. Aqui não tem isso. Lá na minha terra tem, mas aqui Arapiraca não tem nada. Arapiraca tem isso não. O pessoal só cuida da própria vida, né? Sabe do tamanho das dificuldades que é. E veja só, você já tem uma série de necessidades de mudança. E aí, parar para se preocupar com a mudança do outro, é uma perda de tempo, né? Então, seres evoluídos como vocês não fazem isso. São essas transformações que nós estamos sendo convidados a implantar dentro de nós mesmos. Portanto, somos nós que nos credenciamos para isso. As mudanças não serão mudanças catastróficas, embora elas vão ocorrer, mas com uma acomodação natural do planeta. O que os Espíritos trazem, o que o Kardec coloca nessa última parte do livro A Gênese, é que a mudança será moral. Não vai ser uma revolução material, vai ser uma revolução moral. A mudança é de comportamento. A mudança é na maneira de pensar. A mudança é na maneira da gente agir. Essa é a mudança. É assim que o joio será separado do trigo.
É assim que será separado aqueles que estão à esquerda e à direita do Pai. É esse critério de querer mudar. Não se espera que o espírita ou que o cristão já seja perfeito, santo, imediatamente. Não! Nesse próprio conceito, Allan Kardec já dá uma demonstração para todos nós que somos seres em construção. É aquele que se esforça continuamente em promover a sua transformação moral e o controle das suas tendências negativas. Portanto, é um processo de melhoria, não é a melhoria já feita. Alguns de nós imaginam que nós, por sermos espíritas, já temos que ser perfeitos, que a gente não mente mais, que a gente não é mais orgulhoso, que a gente não é mais egoísta. Não é assim. Nesse mundo novo, ficará aquele que tem esse esforço sincero de ser uma pessoa melhor. Para isso, há uma estratégia sendo utilizada já há algum tempo pela espiritualidade. Já era prevista. E ele escreveu lá 150 anos. Está vindo gradativamente e agora cada vez mais espíritos mais evoluídos nascendo entre a gente para já mostrar pela própria identificação com esses valores como a gente deve proceder. São crianças que estão chegando e daqui a pouco vocês vão ver cantando uma música que já mostra que tem um DNA moral diferenciado. Essa criançada que está chegando, ela é diferente. Ela é diferente não apenas porque gosta de tecnologia. Não. Ela é diferente porque ela tem ter uma causa na vida dela para ela defender. Essa geração nova não aceita mais que você diga, faça isso. E se ela acha injusto, não compreende, ela vai fazer uma pergunta. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Você já vai aumentando o tom de voz. Não me convenceu, e aquilo que ela disse? Por quê? Faça e vai embora. Aí é você que vai embora e deixa ela. Nós, muitos de nós, fomos educados de uma outra forma. Papai dizia, mamãe dizia, o que a gente fazia? Nem questionava. Eles dão 10 porquês pra gente e a gente fica embaraçado. Porque essa nova geração, gente, ela é crítica. Ela tem valores enraizados muito fortes. Tem que ser alguma coisa que tenha coerência com o bem, coerência com o amor, coerência com bondade. E se você não demonstra isso, ela vai dizer, não aceito. Essa geração nova, por exemplo, ela não tem nada a ver com preconceito. Por quê? Porque ela já entendeu a essência do amor. Quem entende a essência do amor não divide, somente soma. Quem entende a essência do amor, que eles já estão entendendo, não vai querer se meter na vida do outro. Se o outro quer ser isso, quer ser aquilo, se torce por isso, se torce por aquilo, se quer aquilo, se quer aquilo, não importa a vida do outro. A vida é do outro. Quem vai ser questionado depois dessa vida física sobre o que fez e o que deixou de fazer é o outro, não é você, não é a mãezinha, não é paizinho, não é marido, não é esposa, é você. Opção sexual, opção política, qualquer tipo de opção é respeitada, porque o valor do amor tem que respeitar a diferença do outro. Portanto, essa geração nova, ela é autoritária, ou seja, ela quer conviver harmoniosamente com todos aqueles que são diferentes. Porque a gente não pode ter uma sociedade melhor, um planeta melhor, onde eu tenha que impor a minha vontade sobre a sua. É isso que acontece com as grandes nações.
O meu modelo mental, meu modelo político, meu modelo de pensar tem que se sobrepor a todos os outros. E por causa disso, nós vamos colonizando uns aos outros, nós vamos impondo a cultura uns aos outros e deixamos de nos respeitar. Quem ama, respeita a diferença do outro. Quem não respeita a diferença do outro, não ama. Mas o outro está errado. É ele quem tem que assumir a sua responsabilidade. A maturidade espiritual, moral, o que quer que seja, nós conseguimos muitas vezes por causa dos nossos equívocos. Quantos de nós aqui não nos equivocamos e dizemos para nós mesmos, por aqui eu não vou mais? Porque entre nós, o erro, na tentativa de acertar, ainda é muito natural, gente. Essa geração nova já entende isso. É uma geração, por exemplo, que é preocupada com o meio ambiente, com a sustentabilidade desse planeta, porque ela entende já intuitivamente de que ela vai voltar no futuro. E quando ela voltar, ela tem que ter um planeta bom para ela. Então ela vai cuidar de ter agora um planeta que quando ela retornar, vai ser um planeta bom para se viver. Portanto, ela tem sensibilidade ecológica. Mas uma das características mais fortes dessa geração nova é exatamente a sensibilidade espiritual. Isso tudo que a gente está estudando, tentando entender, eles já têm introspectado neles. Esse negócio de espírito já é natural. Nós somos seres espirituais. Não sei. Nós sobrevivemos à morte. É verdade. Tem um cabimento a desaparecer. Olha, Deus é bom, é perfeito. Claro, se não fosse assim, não era Deus. Olha, a gente tem que progredir. É verdade, senão fica estancado. Eles já sabem disso. Isso já é natural. Nós, portanto, estamos recebendo seres, sejam de outros planetas, que tendem a acelerar, seja seres que já são do nosso planeta, que já estão numa condição melhor. E são eles que no mundo inteiro, anonimamente, já há algum tempo, estão lançando as bases de um mundo diferente. Porque a política que a gente vive no Brasil e no mundo não aglutina, não soma, não traz justiça, não é honesta. Porque a economia que a gente tem no mundo não é inclusiva, não divide. Porque a sociedade que nós temos ainda é doentia. Esse mundo, portanto, está se acabando, gente. Esse mundo está dando os seus últimos sinais. Mas não será, como diz os Espíritos, tão fácil e simples. Isso vai doer. Preparemos-nos para esses dias. Não é terrorismo. Não é aqui tentar fazer com que você fique impressionado. Não. A literatura espírita, sobretudo atual, está riquíssima disso. Eu estudo esse tema há mais de 15 anos. Já cataloguei quase 50 livros, já li 20 deles. Gosto de falar sobre esse assunto e agradeço a Fátima por ter caído esse tema para a gente. E todos eles falam do mesmo. Portanto, os dias que chegarão não serão fáceis. Mas nós, que temos o conhecimento da imortalidade da alma, nós que sabemos que somos seres, que tivemos outras vidas e que teremos outras tantas, nós que sabemos que existe um Deus que é misericordioso, nós que sabemos que existe a lei do progresso que vai nos impulsionar sempre para frente, nós que sabemos que não ficaremos desamparados, seja qual for a situação, nós que sabemos que temos a potencialidade divina dentro de nós,
Nós que sabemos o que significa a grandeza do amor, não precisamos ficar preocupados. O que nos pede, nós espíritas, nós cristãos, é fé, é coragem, é determinação para enfrentar esses dias. Conforme foi dito aqui na belíssima oração de Francisco de Assis, que nós sejamos os agentes da paz, onde quer que estejamos. Não do conflito, não da balbúrdia, mas agentes da paz. Compreender, a ser compreendido. Perdoar, a ser perdoado. Mas, sobretudo, amar. Porque quem ama não pede de volta. Ama pelo simples prazer de amar. Não é por outra razão que o nosso último livro, nós tivemos a oportunidade de escrever com o espírito Helder Câmara, se chama Revolução pelo Amor. Onde ele descreve tudo o que seria as características dessa sociedade amorosa. Porque foi essa sociedade que Jesus nos propôs. Isso é utópico. Não, isso é verdadeiro. Porque ele mostrou que poderia ser feito. E nos convidou para isso. Ele trouxe a proposta de uma sociedade amorosa. A sociedade regenerada é uma sociedade onde prevalece o amor. Comecemos a fazer isso dentro de casa. Com o irmão, com o pai, com o tio. Porque aqueles que estão ao nosso redor são bênçãos que os tutores espirituais nos deixam próximos da gente para a gente aprender a ser melhor. Eu, por exemplo, quando descobri que era graduado em prepotência, pós-graduado em arrogância, mestrado em personalismo, doutorado em vaidade, se já valorizava uma figura que estava junto de mim, eu hoje venero. Porque a bondade espiritual me deixou junto de mim como uma figura de um pai, alguém que é o protótipo da humildade. Que é um franciscano por natureza. Está hoje com 86 anos. E ele é a humildade de pessoa. E faz um bem enorme. Eu tinha um professor de humildade junto de mim. Veja que bondade nós temos. Para ensinar o que é ser igual uns aos outros. Às vezes a gente tem um filho que é teste. Às vezes a gente tem um marido um tanto teimoso. Enfim, nós temos ao nosso redor pessoas que são verdadeiros mestres, tentando nos ensinar da maneira como são, um modo melhor de viver. Portanto, o amor tem que começar a ser exercitado dentro de casa. E quando a gente consegue fazer isso, a gente começa a expandir isso e levar para a escola, para o trabalho, para a vizinhança. Essa revolução do amor que Helder Câmara detalha nesse livro, está à disposição para quem quiser. Perguntas e respostas, eu fui perguntando a ele, ele foi respondendo, virou um bate-papo e ele fez uma obra muito interessante, bem simples, mas muito interessante. É essa sociedade amorosa, a sociedade que vamos construir na regeneração desse planeta. E todos somos convidados. O maior professor dessa escola veio há 2000 anos e se chamou Jesus. Resumiu toda a sua mensagem e vida na propagação dessa mensagem. Que o reino de Deus, que ele era portador, só se efetivava se criássemos uma sociedade amorosa.
que a felicidade verdadeira só aconteceria em nível global se nós construíssemos uma sociedade amorosa. Tudo o que precisamos para sermos felizes, para construir essa sociedade melhor, já temos. Está no Evangelho, na boa notícia que Ele nos trouxe. Estudemos, e mais do que estudemos, coloquemos em prática. A muito será dado, a muito será pedido a quem muito for dado. Não é cobrado, é pedido. Né? Nós estamos recebendo, gente. Nós estamos recebendo a mãos cheias. Quinta, sexta-feira e um pouco hoje, vocês estão tendo reforço disso, desse chamamento, desse convite para continuar a construir este mundo melhor aqui e agora. Aceitemos esse convite. Jesus disse que estaria conosco até o último dos dias, que nenhuma das suas ovelhas seria perdida, porque Ele aposta em cada um de nós. A gente pode fazer um monte de besteira, né? Já sabendo que vai dar errado, pode repetir aquilo, mas Ele está com a gente. Que Ele seja essa luz que nos ilumina o caminho e que nos ajude a seguir. Que seja o sol que brilha à noite a qualquer hora, nos fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que nos acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos. Queremos caminhar ao seu lado, certamente segurar sua mão. Mão que nos abençoa, nos acarinha, nos acalenta o coração. Essa luz, amigos e amigas, só pode ser Jesus. Então.